Como as mulheres mudaram as maçanetas dos carros e ninguém te contou. Você já parou para pensar que até as maçanetas dos carros, aquelas pecinhas aparentemente banais, carregam uma história de gênero, ciência e design? Pois é, o que parece ser apenas um pedaço de metal ou plástico foi na verdade palco de debates, testes e até conflitos entre engenheiros e consumidoras ao longo do século XX. E se eu te contar que foram as mulheres quem ditaram a forma como você abre a porta do seu carro hoje? Parece improvável, não é? Mas acredite, sem as reclamações, sugestões e até broncas das mulheres, talvez ainda estivéssemos dirigindo carros com maçanetas que mais parecem armadilhas de dedo. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir como a sensibilidade feminina, aliada a números de mercado e até acidentes bizarros, redefiniu o design automotivo. E prepare-se, tem curiosidade, contraste, confusão, conflito, controvérsia e até choque. No fim, vou te deixar com um convite irresistível para mergulhar em uma outra história surpreendente, de um homem que sobreviveu ao fim do mundo 2 vezes. Como as mulheres mudaram as maçanetas dos carros. Hoje, vamos viajar por uma linha do tempo que começa no início do século XX, quando o automóvel ainda era um luxo para poucos, e termina nos carros modernos, cheios de sensores e maçanetas invisíveis. E no centro dessa história, as mulheres. Não apenas como passageiras, mas como usuárias ativas que exigiram mudanças no design, inspiraram novas tecnologias e até obrigaram engenheiros a repensarem ergonomia, segurança e estilo. Prepare-se para rir, se chocar e, acima de tudo, se impressionar com o impacto silencioso, mas decisivo das mulheres na história da indústria automotiva. As maçanetas nos anos 20. Voltemos para a década de 1920. Os primeiros automóveis em massa, como o lendário Ford modelo T, tinham maçanetas que mais pareciam ferros de abrir cofres. Eram grandes, duras, pesadas, e aqui entra o primeiro contraste. Os homens, em sua maioria mecânicos, agricultores ou trabalhadores, acostumados à força física, não viam problema em puxar ou girar uma maçaneta que parecia uma alavanca de locomotiva. Mas e as mulheres? Muitas delas começaram a dirigir, ou pelo menos a entrar e sair dos carros como passageiras. E aí veio o choque. Unhas quebradas, dedos presos, vestidos rasgados. Os engenheiros receberam, já naquela época, cartas e reclamações sobre o design. Era a primeira confusão. Como criar um carro para todos se metade dos usuários não conseguia nem abrir a porta sem se machucar? A Revolução dos anos 40. Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres invadiram as fábricas, inclusive as linhas de montagem de carros. Elas passaram a entender o carro não apenas como passageiras, mas como trabalhadoras e consumidoras diretas. E o que acontece quando alguém que usa o produto também ajuda a fabricá-lo? Exato. Novas ideias surgem. Foi nesse período que começaram a surgir maçanetas mais arredondadas, com design mais ergonômico. Coincidência? Não mesmo. Relatórios internos da época mostram que as reclamações femininas influenciaram os ajustes no design, especialmente no mercado americano. E aqui aparece a controvérsia. Havia engenheiros que achavam exagero. Se conseguem empunhar rifles, diziam eles, por que não conseguem puxar uma maçaneta de carro? Essa era a ironia da época. Mas os números não mentem. Em 1945, a General Motors registrou aumento de reclamações femininas nos testes de ergonomia. O glamour dos anos 50. Chegamos à década de 1950, a era de ouro do design automotivo. Carros enormes, cromados, brilhantes, satisfação em cada detalhe. E adivinha, as maçanetas ganharam curvas, suavidade e até glamour. Não era só abrir a porta, era fazer isso com elegância. Foi nessa época que os fabricantes começaram a usar pesquisas de mercado direcionadas às mulheres. Em 1953, a Chevrolet contratou mulheres para testar a facilidade de abertura de portas. Resultado? As maçanetas ganharam mecanismos mais leves e botões que exigiam menos força. Aqui temos um conflito. Os designers homens queriam estilo agressivo, mas as consumidoras pediam praticidade e conforto. O mercado teve que ceder. Afinal, os números mostravam, as mulheres já representavam 40% das compras de carros novos nos Estados Unidos. A era da segurança. Nos anos 1960 e 1970 surge um novo problema: acidentes.
As maçanetas externas, salientes e cromadas se transformavam em verdadeiras lâminas em colisões. Resultado, ferimentos graves em pedestres e motoristas. E adivinha? Quem puxou a discussão? Organizações femininas e associações de consumidoras. Elas exigiram maçanetas embutidas, menos perigosas e mais seguras. Em 1971, a Ford lançou modelos com maçanetas embutidas no painel da porta. Não era apenas uma questão de estilo futurista, era também resposta às pressões femininas por segurança. Ergonomia feminina. Na virada para os anos 1980 e 1990, surge o conceito de ergonomia automotiva. Estudos mostraram que muitas mulheres sofriam com tendinites, unhas quebradas e até cortes por causa de maçanetas mal projetadas. Pesquisas da época apontam que 70% das mulheres entrevistadas preferiram maçanetas horizontais, com alavancas internas, mais fáceis de puxar sem forçar os pulsos. Aqui, mais uma vez, temos curiosidade e confusão. Por que os engenheiros demoraram tanto para ouvir as usuárias se o mercado já mostrava há décadas essa demanda? Os anos 2000, maçanetas inteligentes. No início dos anos 2000, entramos na era das maçanetas mágicas, aqueles sistemas que detectam a chave no bolso e abrem a porta com um simples toque. Quem pressionou por isso? Mais uma vez, pesquisas de mercado mostraram que mulheres reclamavam do incômodo de abrir portas com as mãos ocupadas. Bolsas, crianças no colo, compras. O resultado foi uma corrida tecnológica para criar sistemas que eliminassem a necessidade de puxar com força ou usar as duas mãos. O futuro, maçanetas invisíveis. E hoje, no século XXI, temos maçanetas incríveis, invisíveis, sensíveis ao toque, projetadas não apenas para aerodinâmica, mas também para usabilidade diária. E sabe qual é a ironia? Essa revolução toda começou com algo simples: reclamações femininas nos anos 20 sobre unhas quebradas e vestidos rasgados. Do detalhe surgiu uma revolução. Se hoje você abre a porta do seu carro com um simples clique, sem quebrar as unhas, sem prender o dedo, sem esforço, agradeça às mulheres que ao longo de 100 anos transformaram um detalhe em pauta de segurança, conforto e estilo. As maçanetas de carro não são apenas pedaços de metal. São testemunhas silenciosas de como a experiência feminina ajudou a moldar a indústria automotiva. E aí? Ficou impressionado com a força de algo tão pequeno quanto uma maçaneta? Então você não pode perder o próximo vídeo, onde vamos conhecer a história de um homem que venceu duas grandes catástrofes do século XX e viveu até o século XXI para contar a sua história. Prepare-se para descobrir o quanto você é capaz de suportar e superar os desafios da vida. Se inscreva agora, ative o sininho e venha comigo nessa jornada que conecta ciência, história e curiosidades que ninguém te conta. Porque aqui, cada detalhe tem uma história, e cada história pode mudar a forma como você vê o mundo.